Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Com mensalidades a partir de R$ 250. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Incorporação e realização. New Life Construtora. Vendas Júlio Bogori Sim. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Somente pelo sangue.
Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. Amor que as nossas mentes é limitada para entender muitas vezes, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos faça cada dia, Deus, viver esse amor em nossas vidas. Nos faça cada dia desfrutar deste amor, Pai. Mesmo que nós não merecemos, mas pela Tua graça esse amor nos alcançou, Pai. Venha sobre nós nessa noite, ó Pai, com esse amor que vem de Ti, quebrar os nossos corações, quebrantar a nossa vida diante de Ti, ó Pai. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do Teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos falhos diante de Ti, o quanto nosso íntimo, nosso interior, nós somos falhos diante do Senhor, o quanto muitas vezes nós entregamos a nossa própria carnalidade, entregamos as paixões deste mundo, nos entregamos a tantas coisas que pertencem a este mundo, mas não nos entregamos totalmente a Ti, ó Pai. Regenera o nosso coração na Tua presença, ó Pai. Nós não merecemos tanto amor, mas a Tua graça nos alcançou, Pai. E a Ti cantamos que não merecemos, mas pela Tua graça Te exaltamos nessa noite. Pela Tua graça glorificamos o Teu nome nesta noite. Pela Tua graça erguemos as nossas mãos, erguemos a nossa voz a Ti nesta noite, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do Teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, para sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar,
adorar, Senhor, é o que queremos ser a cada dia, Pai. Assim somos gratos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu irmão. Seminarista Rodrigo Cozinho. Eu sou livre para te adorar, Senhor. Amém? Vamos falar isso mais alto? Eu sou livre. Como o ensaio ficou bonito. Vamos falar um pouquinho mais alto? Amém. Irmãos, Edu, bota aquela primeira foto e deixa ela aí. Como é bom sermos livres para adorar a Deus. Como é bom termos essa oportunidade de adorar a Deus. É maravilhoso podermos estar num templo reunidos. Quanta gente queria ter essa oportunidade e não tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que Deus pode fazer por nós. Talvez um pouquinho não, talvez tudo o que Deus pode fazer por nós. Estamos começando o mês de missões nacionais. Um mês em que celebraremos, mais especialmente, missões nacionais. Essa foto que os irmãos estão vendo aí, que não está, infelizmente está escuro, mas essa foto que está ali, é de um lugar em Florianópolis. Eu estive lá com o pastor Roberto essa semana. Como os irmãos já sabem, no começo do ano que vem, em Santa Catarina, nós vamos começar uma obra, um trabalho de plantação de igreja. Mas esse lugar, em especial, quando nós passamos por ali, me marcou, e os irmãos vão entender um pouquinho mais na frente por quê. Irmãos, vi uma realidade em Santa Catarina, eu digo para vocês, aterradora, no que diz respeito ao Evangelho, desafiadora. Voltei de lá assim muito feliz, mas voltei de lá com o coração muito apertado. O estado de Santa Catarina conta hoje com um pouco mais de 80 igrejas, o estado inteiro. A nossa associação litorânea tem 85. Nossa associação litorânea vai de Saquarema, se eu não me engano, até Unamar. Tem 85 igrejas. O estado inteiro de Santa Catarina não tem 85 igrejas. A arrecadação da Convenção Batista Catarinense gira em torno de R$28 mil. As igrejas que eles falam para você assim, olha, essa aqui é uma igreja boa, essa é uma igreja grande, estruturada, tem 60 membros, 70, quando muito 100. Igrejas com realidade como a nossa, com 600 membros, são fatos raros. Eu acho que tem 2 ou 3 no estado. E se eu não me engano, a PIB de Florianópolis, que tem um pouquinho mais de 1.000, e a PIB de Blumenau também. Porque o restante das igrejas, todas com essa realidade de 30, 40, 50, 60, quando muito 100 membros. A gente sabe que não é a quantidade de pessoas que mede a fé do povo, né? Que mede o trabalho do povo. Mas num país em que a presença batista é tão marcante, termos um estado em que ainda tem 25 cidades que não tem nenhum trabalho batista, é assustador. Proporcionalmente, o estado de Santa Catarina hoje tem uma igreja para cada 29 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem uma igreja para cada menos de 10 mil habitantes. Se você for pegar a realidade de São Fidélis, que é uma cidade aqui próxima, tem uma igreja para mais ou menos 800 habitantes. Uma igreja batista. O estado do Rio Grande do Sul tem uma igreja a cada 74 mil habitantes. São os 2 estados menos evangelizados do país. É um campo desafiador. É um campo difícil. É um campo praticamente novo. Florianópolis conta, entre ilha, né? A ilha e a região da Grande Florianópolis, com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Desse 1,5 milhão de habitantes, 3 mil somente são batistas.
Se a gente for pensar, num raio de mais ou menos 3, 4 quilômetros aqui da nossa igreja, nós temos cerca de 7 igrejas. A nossa, a Igreja Batista do Braga, a segunda, a terceira, temos a PIB do Peró, temos acho que 6 ou 7 igrejas. E mais ou menos nesse período, nesse perímetro, né, nesse raio, a gente deve ter quase 3.000 batistas, que é a quantidade de batistas da cidade de Florianópolis. Florianópolis e Grande Florianópolis. Então, irmãos, os desafios são muitos. Muitos. Eu queria que os irmãos orassem, em especial por esse campo de Florianópolis. Voltamos muito animados com a possibilidade de começarmos um trabalho em Santa Catarina, aonde Deus ainda vai direcionar. Mas eu queria que os irmãos colocassem Santa Catarina já a partir de agora no coração de vocês e orassem para que a palavra de Cristo chegue cada vez mais naquele lugar. Um lugar onde tem homens e mulheres de Deus que trabalham assim, com dedicação integral, de uma forma esplêndida. Pessoas realmente desprendidas de tudo, que fazem o trabalho por chamado, por vocação, por amor à obra. Foi uma experiência assim maravilhosa estar lá essa semana. Já fico ansioso para o dia que eu vou para lá, porque é um campo muito bom de ser trabalhado. Eu gostaria que vocês guardassem Santa Catarina no coração de vocês, começassem a partir de agora a orar, pelo menos uma vez por dia, pela evangelização daquele estado, a partir de hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que a gente comece hoje a palavra com todo mundo recitando junto um versículo muito conhecido. João 3,16, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, não precisa de projeção, não precisa nem abrir a Bíblia, né? João 3,16, vamos recitar? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Deus, amado Pai, glorioso Senhor, Deus de todas as coisas, Deus verdadeiro, Deus de paz, Deus de luz, Deus de justiça, Deus de amor. Te rendemos glória, Senhor, te rendemos louvor, te rendemos adoração, Senhor, nesta noite. Porque somente Tu és grande, somente Tu és digno de receber este louvor e esta adoração. Somente por Ti, Senhor, é que nos reunimos. Somente por Ti, Senhor, é que vivemos, Pai, para glorificar o Teu santo nome. Esteja conosco nessa noite, dando-nos sabedoria, discernimento. Envia Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ter compreensão daquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Esta oração que apresentamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala de João 3,16, a gente fala do amor de Deus. Um amor maravilhoso, um amor completo, um amor que liberta, que cura, um amor que salva, que redime. O amor de Deus é um amor perfeito. E o que falta hoje no nosso coração? Um pouco desse amor, um pouco de entendermos esse amor. Irmãos, quando eu estive em Santa Catarina essa semana, eu percebi uma realidade que é diferente da nossa, muito diferente da nossa. Aqui assim é fácil falar de Deus, é fácil falar de Cristo, é fácil encontrar com um crente na rua, né? Em alguns lugares você fala do amor de Deus, você fala do Evangelho, chega a ser até um status, né? Alguma coisa assim. Não que isso seja bom, mas é sinal de que o Evangelho aqui na nossa região já é muito bem difundido. E eu vivi uma realidade em que falar de Jesus era novidade. Falar do amor de Cristo, do Evangelho, é novidade. Se nós não formos dotados desse amor de João 3,16, a obra não flui. Saí com a camisa da Trans, né? Aquela camiseta amarela, Jesus transforma.
num dia lá em Santa Catarina, propositalmente, para ver se a gente conseguia provocar alguma reação, alguma atenção das pessoas. Impressionante como as pessoas se espantavam com a situação. Tivemos algumas experiências de evangelismo, de evangelização, conversamos com algumas pessoas, e realmente, irmãos, eu percebi que nós estamos um pouquinho atrasados no que tange a missões nacionais, no que tange a alcançar os povos não alcançados, a mostrar, a levar o amor de Deus. Hoje está difundido no nosso meio, irmãos, uma teologia que visa muito a prosperidade, uma teologia que visa muito o crescimento financeiro, visa muito a aquisição de bens, o acúmulo de riqueza, visa muito a bênção de Deus, esquecendo do Deus da bênção. Hoje estive na primeira igreja batista de Magé e ouvi um testemunho lá interessante. Um irmão que passou por uma igreja e ouviu a palavra do pastor, né? Nós estamos aqui para nos arrependermos de nossos pecados, para procurar a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aos Teus pés, procurando a Ti, única e exclusivamente o Teu nome, Senhor. Aí ele ficou feliz, ele falou, poxa, amém, glória a Deus. Continuou andando mais um pouquinho mais na frente, ele passou numa outra igreja. E a oração era a seguinte: nós estamos aqui, Senhor, para receber Suas bênçãos, buscando receber mais das Suas mãos. Não admitimos, Senhor, o fracasso. Não aceitamos, Senhor, nada que não seja bênção. E esse testemunho me chocou um pouco, irmãos, porque na realidade que eu passei essa semana, o que falta não são as bênçãos. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina é um dos estados mais prósperos do Brasil, um dos estados que tem a melhor condição de vida. Santa Catarina, Paraná, o sul em geral. O que falta ali, irmãos, é o amor de Deus. O que falta ali é a graça de Deus. Nós vivemos numa teologia hoje que visa também muitas vezes a ação social, somente a ação social. E a gente não aprendeu a dosar certas coisas. Nós vivemos num meio, irmãos, e isso eu reparei lá também em alguns casos, em que as pessoas procuram as obras como se fosse a garantia de alguma coisa. Como se fosse assim, poxa, eu não tenho tanta certeza da minha salvação, então vou fazer isso aqui, que é para dar uma garantida, né? E a palavra de Deus não é essa. Irmãos, eu me deparei com uma situação, com uma realidade assim, tão aterradora com relação ao Evangelho, que num determinado momento, numa das noites que eu fiquei lá, eu não consegui dormir, de tão incomodado que eu fiquei. Só consegui orar, passei a noite orando. Passei a noite orando por aquele povo, por aquele lugar. Povo maravilhoso, um povo que é receptivo, povo que está aberto para ouvir a palavra de Deus. Quem está aqui, que esteve na Trans lá em Florianópolis não, foi Braço do Norte, Sara, e teve uma outra cidade que eu não lembro, Cocal do Sul, percebeu isso? É um povo que está aberto a ouvir. Só falta quem fale. Só falta quem fale a coisa certa. Só falta quem fale a coisa certa. Irmãos, a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. É a mensagem da graça de Deus. Abra aí suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Irmãos, o que Paulo escreve aqui é uma mensagem simples. Não existe grande teologia para entender essa mensagem. Paulo desenhou para a gente entender. Nós somos salvos por quê? Por quê? Pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje estão se frustrando, estão se perdendo, estão se entregando ao mundo, porque confiam em si próprias, porque vivem numa arrogância, porque se colocam não como melhores do que Deus, porque tem gente que ainda tem um temor de Deus, mas se colocam da seguinte forma: Deus pode fazer quase tudo, eu ainda tenho que fazer isso aqui, como se Deus precisasse de um auxílio. Mas a palavra de Deus nos mostra o contrário, nos mostra que a salvação é de graça. Pela graça quer dizer de graça, é dom gratuito de Deus, é um presente que Deus dá. Hoje eu ouvi um testemunho também, junto com o pastor Diogo, lá na PIB de Magé também. A Joyce, alguns dos irmãos conhecem, ela é aqui da segunda igreja, casada com Rafael, seminarista, que é o seminarista que toma conta da Cristolândia, em Niterói. E eles estavam preparando um documentário sobre a Cristolândia, e o pastor foi entrevistá-la. E você, minha irmã, quando você começou a usar drogas? Não, pastor, nunca usei drogas. Bom, e quando que você foi morar na rua? Ó, pastor, eu nunca morei na rua. Ué, minha irmã, então você se prostituiu? Com que idade você começou a se prostituir? Não, pastor, nunca me prostituí. Ué, tem alguma coisa errada aqui. Todo mundo que está aqui é ex alguma coisa. Você está me dizendo que você não é ex nada? Ela falou: não, pastor, eu sou ex acomodada de igreja. Decidi levantar do meu banco e realizar a obra do Senhor. Que testemunho lindo. Que testemunho lindo. Ela entendeu que a graça, a salvação, foi um presente que ela recebeu de Deus, gratuito. E a palavra nos fala que de graça dais, de graça recebeis, de graça dais. Ela entendeu essa mensagem. Ela entendeu essa mensagem e se rendeu à graça de Deus. Irmãos, dom gratuito de Deus. Alguém aqui imagina receber um presente sem merecer? Não, né? Geralmente a gente cria uma confiança, geralmente a gente dá presente para quem a gente ama, geralmente a gente dá presente para quem dá alguma coisa em troca para a gente, não financeiramente, mas alguma coisa em troca no sentido até afetivo, né? Nos retorna com amor, com sorriso, com alegria. A gente procura abençoar geralmente quem nos abençoa com alguma coisa. Mas vocês imaginam receber o maior presente de todos, de graça, imerecidamente, mais do que de graça, imerecidamente. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além de ser de graça, é imerecido. Nós cantamos aqui agora: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. Irmãos, imaginem o tamanho desse presente. Vamos voltar em João 3,16, que nós recitamos aqui. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro, irmãos. Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores, quando nós ainda estávamos sobre a lei, nós ainda estávamos condenados.
quando nós ainda vivíamos, irmãos, debaixo do pecado. Mas mesmo assim, Ele nos amou de uma forma que deu o seu Filho em sacrifício, dom gratuito. Sabe o que Ele cobra da gente em troca? Nada. A única coisa que Ele cobra em troca, irmãos, é que nós o tenhamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Só isso. E que nos arrependamos dos nossos pecados, que tenhamos a consciência de que somos pecadores. Infelizmente, irmãos, infelizmente no nosso meio, nós ainda vemos pessoas que pensam nas obras com interesse. Infelizmente, achando que podem garantir alguma coisa que vem de Deus. Mas quando nós entendemos a grandiosidade desse presente, a grandiosidade desse amor, a grandiosidade dessa graça, é impossível não nos rendermos a esse Deus, não nos curvarmos a esse Deus. Edu, mostra outra foto para mim, por favor. Eu acho que a gente não vai conseguir ver, mas eu vou ler para vocês. Vou chegar aqui pertinho. Lembra aquela foto que eu mostrei para vocês antes? Aquele local bonito, esse aí? Isso aí é num braço de continente. Ali do outro lado, aquele morrinho ali, é a ilha de Florianópolis. O lado de cá é o continente. Ali são pedras no meio do mar. Avança aí, Edu. Naquelas pedras tem esse texto que diz o seguinte: diz a lenda, salão de festas das bruxas de Itaguaçu. Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos moldes da alta sociedade. O local para encontro festeiro seria a praia do Itaguaçu, o mais belo cenário da terra. Todos seriam convidados: lobisomens, vampiros, mulas sem cabeça, os mitos indígenas, todos compareceram, curupiras, caiporas, boitatás, muitos outros. Em assembleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo, pela razão do seu imenso fedor de chofre e pelas suas atitudes antissociais. A festa se desenrolava quando surge de surpresa o diabo, que entre raios e trovões, raivosamente irritado pela atitude marginalizante das bruxas, castiga todos, transformando-os em pedra grande, condenando-os a viver eternamente nesse mar azul. Isso é ponto turístico da cidade. As pessoas vão lá para comemorar com as bruxas, com as entidades. Irmãos, enquanto nós não compreendermos a mensagem do Evangelho, enquanto nós não compreendermos a grandiosidade dessa palavra, que nos fala que pela graça, de modo imerecido, nós somos salvos, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas continuarão pelo Brasil afora se rendendo a esse tipo de atitude. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente às vezes não tem a coragem de sair do nosso lugar e nos tornarmos um ex-acomodado de igreja. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu fui lá, não. Estou falando isso porque me confrontou. Me confrontou profundamente. Mexeu profundamente nas minhas bases. Eu vi que realmente nós estamos fazendo muito pouco pela obra de Deus. O versículo 9 do texto que nós lemos fala que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí segue no 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: que o cristão é conhecido pelos frutos que ele produz. Ele não é salvo por esses frutos, ele é salvo pela graça. Mas para um cristão salvo, gerar esses frutos é uma condição natural. Irmãos,
Cristo mandava que as enfermidades cessassem, e as enfermidades cessavam. Cristo mandava que os diabos se retirassem, os demônios saiam daí, se retirem, e eles saíam. Cristo mandou parar a tempestade parou. Cristo deu uma ordem para a igreja, que é ide, evangelizar. Evangelizem, batizem, façam discípulos, ensinem. E a igreja não obedece. Não obedecemos porque não entendemos o tamanho, a dimensão desse amor de Cristo. Não entendemos a dimensão dessa graça. Não entendemos o tamanho desse amor. No dia que nós compreendermos esse amor, essa graça, no dia que nós guardarmos no nosso coração essa palavra, eu creio, em nome de Jesus, que situações como essa no Brasil ficarão cada vez mais raras. Cada vez mais raras. Irmãos, é inadmissível, irmãos. É inadmissível você viver num lugar em que um dos principais pontos turísticos é um culto às entidades demoníacas. Não estou falando mal do lugar, do povo, não é isso. Não estou falando mal do povo. Só estou mostrando, irmãos, como a nossa falta de compreensão da palavra permite que a situação se deslanche, permite que essa situação aconteça. E milhões de pessoas passam por lá todo ano, cultuando aquilo ali, tirando fotos e mostrando: olha, eu fui no salão de festa das bruxas. É um lugar maravilhoso, irmãos, um lugar lindo, lindo. Se Deus quiser, vocês vão ter oportunidade de ir lá, quem ainda não foi, e vocês vão ver, é um lugar lindo, mas que está começando a ser regido por uma maldição. Não a cidade, estou falando daquele local, daquele ponto. Pessoas que se reúnem, que juntam dinheiro para viajar milhares de quilômetros, horas, para ir comemorar no salão de festa das bruxas de Itaguaçu. Irmãos, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é que compreendam essa mensagem do Evangelho. Compreendam, guardem, recebam de coração essa graça. Entendam esse presente. Do que você mais precisa hoje, materialmente falando? Imagina que alguém te deu isso de graça. Que alegria que você teria. Imagina você recebendo uma coisa que você não merecia, que muitas vezes você nem queria, foi despertado num determinado momento, e que vai te levar para uma eternidade de glória. Não vai ficar no agora, não vai perecer, não vai acabar. No dia que nós compreendermos essa mensagem e gravarmos no nosso coração que a salvação é o maior presente que a gente pode receber, e ela vem de graça, irmãos, o resto vai vir a reboque. Nós vamos começar a compreender esse amor de João 3,16. A gente vai começar a compreender o mandamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, como Cristo nos amou? Como Cristo nos amou? Até a morte. Até a morte. O que ele está falando é o seguinte: Judson, eu te amo de uma forma que se eu precisar morrer por você, eu morro. Mais do que isso, eu amo o próximo de uma forma que eu nem conheço o camarada lá na rua, mas se eu precisar morrer por ele, eu morro. Esse é o amor de Cristo. É esse amor que nos concede a graça da salvação. É esse amor que nos apresenta esse infinito de obras aí pela frente, para que a gente possa fazer o seu reino se expandir.
O amor de Cristo, um amor doado até a morte. Morte humilhante, não foi uma morte normal. Foi a morte mais vexatória da época. A pior morte que o pior criminoso da época merecia receber foi Cristo. Cristo quem recebeu, aquele que não tinha pecados, passou pela vergonha, pela dor, por mim, por você, pelo povo do Rio, pelo povo de Santa Catarina, por quem já recebeu e até por quem ainda não recebeu a mensagem do Evangelho. Irmãos, precisamos realizar essa obra. Essa obra que é preparada para que a gente ande nela, é a obra do reino de Deus. Não é uma simples ação social, é a obra da evangelização, é a obra do ide, evangelizando, fazendo discípulos, batizando, ensinando. Levar a palavra de Deus. Mês de missões, irmãos. É um mês que nós celebramos o ide. Eu prefiro falar o indo, que é uma ação contínua. É o mês que nós celebramos o indo. Nós devemos continuar indo, como uma atitude inacabada, como uma atitude que não tem fim. Devemos apresentar esse Evangelho e essa boa nova a toda criatura, em todas as nações, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra, em todas as línguas, em todos os lugares. Oswald Smith, um grande pregador, ele fala em uma de suas pregações, que ele orava a Deus, ele é canadense, era falecido, ele orava a Deus, perguntando se ele deveria sair do Canadá para evangelizar, e ele abriu a palavra de Deus, e leu justamente isso, que o Evangelho deve ser proclamado a toda criatura, até os confins da terra, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações. E aí ele fez um raciocínio rápido. Se todas as nações vivem dentro do Canadá, eu posso exercer meu ministério no Canadá e ainda assim agradar a Deus. Mas se houver uma nação que seja, uma tribo, um povo, fora da fronteira do Canadá, para que o meu ministério agrade também a Deus, eu tenho que chegar nesse povo, eu tenho que sair do Canadá. Irmãos, o nosso campo missionário começa na porta da nossa casa, às vezes da porta para dentro ainda, que nós temos pessoas dentro das nossas casas, que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ver o nosso testemunho. A nossa missão começa nas portas das nossas casas. A nossa missão começa ao abrirmos os nossos olhos de manhã. Eu queria orar com vocês, para a gente encerrar. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração diferente hoje. Nós vamos fazer duas orações. A primeira oração que eu quero fazer é pelos povos não alcançados. Pelos povos aí, pelo pessoal que está aí fora, precisando ouvir a palavra de Deus. Precisando conhecer esse amor. Precisando conhecer a palavra. E eu queria fazer um pedido muito especial. Quem puder, se coloque de joelho. Quem puder, se coloque de joelho, por favor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, Deus de todas as coisas, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Pai, em atitude de humilhação, Senhor, porque nos reconhecemos, Pai, menores do que Tu, Pai. Reconhecemos, Senhor, que diante de Ti nada somos, Pai, e dependemos de Ti para tudo.
levantamos um clamor especial nesta noite pelos povos não alcançados, Senhor, pelo povo, Senhor, que está aí fora ainda, à espera, Senhor, de conhecer a Sua palavra, à espera, Senhor, de ouvir ainda falar de Ti, Senhor. Toma esse povo pela mão, Pai. Toma esse povo pela mão, Senhor. Trabalhe esses corações, Senhor. Toque esses corações, a fim de que, Senhor, a Sua palavra possa chegar até eles, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, para que eles possam receber a Sua mensagem. Muitas pessoas, Senhor, estão recebendo, estão ouvindo falar de Ti, Pai, no Brasil, fora do Brasil, Senhor. Então prepara esses corações, Senhor, para que a Sua palavra caia em terra fértil, para que a Sua palavra, Senhor, caia, para que a Sua semente, Senhor, caia em terra fértil, para que dali cresça, Senhor, uma árvore frondosa, e que gere novos frutos, Senhor, para o Seu Evangelho, e mais novos frutos, Senhor, e novos frutos a cada dia, Senhor. Que o Senhor acrescente a igreja de Cristo, Pai, assim como fizeram em Atos, que o Senhor acrescente a igreja de Cristo a cada dia os salvos, e que essa mensagem seja recebida de coração aberto. Essa é a oração que apresentamos, Senhor, no nome de Jesus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés sejam em Tua casa para sempre, Seu amor que me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés sejam em Tua casa para sempre, Seu amor que me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Nesse segundo momento de oração, irmãos, eu
queria pedir para a gente encerrar, nós fiquemos de pé. Como eu falei, nosso campo missionário começa na porta das nossas casas, ou da porta para dentro, ou da porta para fora. Quem aqui tem alguém na sua família, ou algum amigo, que precisa ouvir falar do Evangelho? Que ora, alguém pelo qual a gente ora, para que essa pessoa se converta? Levanta a mão. Eu vou pedir então para vocês virem aqui na frente, para a gente orar por essas pessoas. Venham aqui. Eu também tenho. Se tem alguém aqui nessa noite também que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu só quero dizer uma coisa para você: a graça dele te basta. A graça dele me salvou. A graça dele salvou a muitos de nós. Nos tirou do vale das sombras da morte. Não perca seu tempo. Vem aqui também orar conosco. Essa pode ser talvez a única ou a última oportunidade que você tem. Tiago 4,14 fala que a vida é como um sopro, ela se esvai. A gente não sabe quando chegará a nossa hora. Então não perca o seu tempo. Feche seus olhos. Pense nesse momento no nome da pessoa, nos nomes. Apresente essa pessoa ao Senhor. Ore para que o Senhor toque o coração dessa pessoa. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, diante de Ti, Pai, apresentamos a Ti, Senhor, essas pessoas a quem tanto amamos e que precisam tanto ouvir de Ti, que precisam tanto experimentar do Teu amor, Senhor. Nossos amigos, parentes, familiares, pessoas a quem amamos e que por algum motivo estão distantes de Ti, Pai. Por algum motivo estão afastadas de Ti, Senhor. Toca no coração dessas pessoas a quem apresentamos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Queremos, Senhor, que essas pessoas também experimentem, que essas pessoas também tenham essa experiência contigo. Vá, Senhor, nesse momento, com Teu Santo Espírito, tocando os corações dessas pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos. Toca, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que eles possam experimentar essa graça irresistível, esse amor irresistível, Senhor. Essa oração, Pai, que apresentamos no nome de Jesus. Empresa Limpa Sol Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Com mensalidades a partir de R$250. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Incorporação e realização. New Life Construtora. Vendas Júlio Bogoricin. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555.